verdade. Então o mundo que tá líquido pra caramba, tem dinheiro pra caramba. Não falta dinheiro no mundo. Tá faltando investimento. Aí o cara fala, porra, vou botar dinheiro no Brasil. Aí ele fica, mas quem vai ser o presidente? O que o cara vai fazer? Vai ser o Bolsonaro? Vai ter sustentabilidade? Vão devastar a Amazônia? Vão vacinar o povo? O cara começa a ficar inseguro, ele não investe, ele vai ficar esperando uma definição. O acordo Mercosul-União Europeia não sai. Por quê? Porque o Bolsonaro brigou com o Macron, chamou a mulher dele de feia. Sabe essas coisas de... Puta, nem... Cara, é muito infantil esse O governo. Bolsonaro é meio vacilão nesse ponto aí mesmo, de falar umas paradas assim, né? Cara, o problema do Bolsonaro é que ele não entende o seguinte. Outro dia eu tava vendo ele falar e ele falou, gente, vota em mim. Eu sei que eu falo muita besteira, mas esquece o que eu falo. Pensa no que nós estamos fazendo. O que ele não entende, o Bolsonaro, é que dizer é fazer, no caso de um presidente da República. Quando um presidente diz coisas, ele está fazendo coisas. Ele não percebe. Ele não percebe essa sutileza. Eu entendo, mas, ó, pra defendê-lo, se liga. Existe uma... Você sabe que a nossa... em média, assim, eu me coloco nessa média também. O brasileiro é meio desacreditadão com o lance de política, com o lance de políticos, na verdade. Eu até acho que a gente gosta de política, mas os políticos talvez eles sejam uma coisa que a gente toma um pouco mais de cautela. Talvez nesse momento atual nem tanto, porque a gente tem o Lula e o Bolsonaro, por exemplo, tem uma grande base de fãs mesmo, o que eu acho muito esquisito, pra ser sincero, por ser fã de político. E, pô, talvez eu avalio, pelo menos, que a maneira como ele se coloca o aproxima de muitas pessoas, porque eu já falei isso antes, assim, eu acho que todo mundo tem um tio igualzinho o Bolsonaro, sabe? E por mais que eu concorde contigo que tem coisas que um presidente deveria falar de uma maneira melhor, ou às vezes nem falar, o fato dele falar a primeira coisa que vem na cabeça dele ali aproxima ele de um monte de gente, sabe? É verdade. E essa campanha, uma campanha bem mais profissional, como eu considero a campanha do Lula, por exemplo, bem mais profissional que a campanha do Bolsonaro, tudo isso, elas acabam se equivalendo, sabe? É porque o Bolsonaro meio que fala o que vem na cabeça. O Lula faz uma coisa bem feita pra falar o certo e o que as pessoas esperam ouvir e tudo mais. Mas o Bolsonaro fala que a primeira coisa que vem na cabeça e aquilo, eu não sei, acho que elas se equivalem no fim das contas. Sabe, eu entendo o que você está falando, mas eu faria a seguinte observação. Para quem cada um está falando? E quem é o público de cada um? Acho que isso está claro nas pesquisas, então, inclusive. Quando você pega assim, o Lula está falando com os estratos da sociedade historicamente desfavorecidos pela política pública, pelo Estado, marginalizados pelo Estado, né? Um preconceito enorme. O Lula está falando assim, você pegar população de 0 a 2 salários mínimos, né? Mulheres, negros, nordestinos. O Lula está falando com um conjunto da sociedade que espera que o Estado tome providências para desfazer os mal-entendidos históricos desse país, que são graves. O Bolsonaro está jogando no time contrário, o time que quer manter o status quo. E ele tem público, que é o tio que você falou. Você vê que você fala de um tio. Em geral, você vai pensar num tio branco, num homem branco, de tio, né? Já tem alguma idade. Você está pensando nesse cara, que é o público do Bolsonaro. Ele está falando com o tiozão do churrasco, como a gente brinca por aí. Ele está falando com o status quo. Ele está dizendo o seguinte, o Brasil não vai mudar. Ele vai continuar patriarcal, patrimonialista, preconceituoso. Ele tá falando...